Então, vamos hoje falar um pouquinho de Hanukkah e o pessoal vai perguntar, mas já, Rabino, é que como esse ano é o ano que passamos aqui um Shana Meuberet, o ano que tem um mês a mais, então o que que vai acontecer? Hanukkah, ele foi jogado lá para o final do ano e como a gente vai fazer uma parada para as férias antes, então a gente vai ter que adiantar um pouquinho, mas não estamos tão fora assim. Os nossos sábios falam que 30 dias antes de um Hag, antes de uma festa, a gente já precisa começar a estudar, começar a relembrar as leis. Tem muitas leis, tem muitos detalhes e, querendo ou não, a gente acaba esquecendo de um ano para o outro, a gente escuta as mesmas coisas todos os anos e parece, a gente fica com aquela sensação que eu já escutei isso em algum lugar, mas a verdade é que a gente acaba esquecendo. Então precisa, não tem outro jeito a não ser todo ano a gente repassar todas as leis, todos os detalhes para a gente lembrar exatamente o que a gente está revivendo e o que a gente está pegando para a nossa vida. Um dos pontos principais, a gente sempre tenta ressaltar isso nas aulas da Parashat Shavua, é o que a gente pode pegar para a nossa vida hoje, 5.785, as coisas que aconteceram há tantos anos, quer dizer, na Parashat Shavua, a gente está estudando coisas que aconteceram há 3.300 anos, na época da entrega da Torá, até antes, né? Estamos estudando coisas da época de Abraham, Yitzhak, Yaakov. E aqui também, quando a gente fala sobre Hanukkah, estamos falando só para contextualizar, estamos falando um pouquinho aqui da época do segundo Beit HaMikdash. Então, já passou toda a parte da destruição do Beit HaMikdash, o primeiro exílio do povo judeu, o exílio da Babilônia, os judeus foram levados, vai acontecer todo o milagre de Purim, entre o primeiro e o segundo Beit HaMikdash. O segundo Beit HaMikdash já foi reconstruído, Ezra, a Sofer, ele volta com uma parte, uma pequena parte do povo, a grande maioria do povo judeu, infelizmente, nunca mais voltou para Eretz Israel, acabaram ficando lá na Babilônia, e esses judeus reconstroem o Beit HaMikdash, e alguns anos depois, quer dizer, quando a gente fala do Império Paras Madai, o Império Persa e dos Medas, a gente está falando aqui que ainda depois da construção do segundo Beit HaMikdash, eles ficaram mais alguns anos. O Talmud, em Masechet Avodah Zarah, ele fala todos os detalhes, como que foi cada um dos impérios, quantos anos que ficou. Se eu não me engano, os persas e medas ficaram mais ou menos mais uns 30 anos, e aí sim vão vir os Evanim eles vêm, os gregos, eles vêm num primeiro momento, eles vêm em paz, eles vêm trazendo para o mundo inteiro a sua cultura helenista, né? Eles são considerados a grande luz cultural da humanidade, com todos os grandes avanços. Até hoje em dia, a gente tem as Olimpíadas, a gente tem as artes cênicas, muitas coisas que tiveram uma influência justamente dos gregos e toda essa cultura helenista. E mesmo a Torá fala para a gente que a linguagem Yevani era uma linguagem, essa linguagem grega, as letras e a própria linguagem, elas eram tão bonitas que existem permissões, existiam, isso depois se perdeu com o tempo, mas existiam até permissões de se escrever livros sagrados na linguagem Yevani pela beleza, quer dizer, eles representam a beleza, só que o grande problema é que eles representam a beleza externa e a falta de conteúdo interno, e é isso que vai ser a grande luta e que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre Hanukkah, essa luta da beleza externa versus o conteúdo. Se a gente voltar um pouco na história, né, na formação dos povos, na formação aqui da humanidade, a gente vai lembrar a história de Noah. Infelizmente, teve um grande dilúvio, a humanidade se afastou completamente do seu caminho e eles, em poucas gerações, 10 gerações depois da criação do mundo, já mereceram uma destruição total. Só Noah encontrou graça aos olhos de Hashem e ele teve 3 filhos, Shem, Yefet e Ham. E a gente sabe que desses 3 filhos, obviamente, toda a humanidade ela vai ser repovoada. Então, todos os povos vão ter que sair aqui dos 3 filhos de Noé. Existe na Torá
a própria Torá, ela vai destrinchando isso, ela vai mostrando como de cada filho aqui do Noah vai sair cada um dos povos, alguns que a gente identifica até povos que a gente conheceu durante a história, e um deles é os gregos. Então, os gregos eles vão sair do Yefet. O Yefet, que é o filho de Noah, Yefet literalmente significa beleza. Então, é o filho de Noah que representa mais a parte da beleza física. E os judeus, eles são descendentes de um outro filho chamado Shem. Daqui que vem o conceito de semitas. Somos o povo dos semitas, descendentes de Shem. Shem significa nome. Nome é o conteúdo. Toda vez que a gente fala nome de alguma coisa, em Lashon HaKodesh, na linguagem sagrada da Torá, Shem representa o nome, e o nome de alguma coisa representa a sua essência. Então, por exemplo, se tem um nome de algum objeto, se tem um nome de uma pessoa, se tem um nome de um anjo, isso representa a sua essência. Não é como outras línguas do mundo, que simplesmente é um símbolo para se referir a alguma coisa. Em Lashon HaKodesh, o nome é a essência. Shem também está Sham. Lá no nome está a essência da pessoa, está o principal da missão que a pessoa veio fazer aqui. Então, essa é a luta de Shem contra Yefet, os irmãos dos filhos de Noah, um que tem o conteúdo, um que é dirigido pelo Sechel, pelo cérebro, que ele representa toda a parte racional, e outro que ele é levado mais pelo coração, pelo Yefet, pela beleza física, pelas coisas externas. Um detalhe muito interessante, a gente fala sempre sobre Galut, né, os exílios do povo judeu. Então, o povo judeu ele é atacado, o nosso Beit HaMikdash ele é destruído. Assim aconteceu com os babilônios, assim aconteceu com os romanos. A gente foi exilado, a gente foi levado para fora da nossa terra, para fora da nossa casa. Mas o exílio de Yavan é um exílio dentro de Eretz Israel, é o único exílio que a gente não saiu da nossa terra, a gente não saiu da nossa casa. Então, por que ele é chamado de exílio? Porque é o exílio da Shekhinah. A presença de Deus, eles tentaram arrancar, já que eles não podem arrancar o povo judeu da terra de Israel, eles tentam arrancar a terra de Israel de dentro do povo judeu, tentam arrancar a nossa conexão com Deus. Eles não destruíram o Beit HaMikdash, porque eles dão muito valor para as coisas físicas, para as coisas bonitas. A construção do Beit HaMikdash é maravilhosa, então não pode destruir uma construção tão bonita. Vamos transformar isso num lugar para demonstrar a beleza, vai ser um lugar de visitação pública. Vamos transformar num lugar para colocar nossas estátuas gregas, para mostrar o corpo humano perfeito. As estátuas gregas, justamente, são para mostrar a beleza do corpo, a perfeição do ser humano, quer dizer, desconectado do Criador do mundo. Então, toda a ideia da cultura helenista, dos gregos, é mostrar a supremacia do ser humano, como o ser humano ele é poderoso. As Olimpíadas, elas eram, as competições eram sem roupa, para mostrar o corpo, a perfeição. Olha como a gente consegue superar os nossos limites e a gente consegue chegar lá na perfeição. Então, isso é uma maneira de tentar tirar Deus do mundo e mostrar o quanto o ser humano ele é poderoso. E se a gente voltar um pouquinho na Torá, a gente vai lembrar que esse era um dos ideais também na construção da Torre de Babel. A Torre de Babel eram maneiras, tem várias explicações, exatamente qual que era o objetivo principal, mas todas as explicações convergem para um ponto só: queremos tirar Deus do mundo, e uma das maneiras era dar força para o ser humano. Quando o ser humano ele tem tanta força, ele tem tanto poder, ele não precisa mais de Deus, então a gente pode viver sem o Criador do mundo. Essa era uma das principais ideias da Torre de Babel, e essa é uma das ideias principais aqui também de toda a ideia dos gregos. E essa luta que está em jogo aqui entre o povo judeu e os gregos, a gente tem que lembrar que isso aqui foi só uma batalha. A guerra ainda não foi vencida, a guerra continua, a guerra contra os gregos, por mais que a gente não vê soldados gregos andando agora pela rua com as suas espadas na mão, mas os ideais gregos, eles continuam na rua, eles continuam contaminando o mundo inteiro, e o povo judeu, se a gente não se cuidar, a gente acaba sendo atingido
por essas ideias. Na época da invasão dos gregos, muitos judeus, a verdade é que Baruch Hashem foi uma minoria do povo, mas muitos judeus, eles gostaram das ideias helenistas, eles se helenizaram. Infelizmente, muitos judeus acabaram participando junto com os gregos em torturas, em perseguições. A gente tem que entender que toda a história de Hanukkah não foi uma história de uma semana. A gente parece, quando a gente escuta, tem muita gente que fala assim, resumo das festas judaicas, atacaram o povo judeu conseguiu vencer, vamos sentar e comer alguma coisa. Não é essa a ideia das festas, e a gente não pode olhar de uma forma muito superficial, senão a gente perde o principal de qual é a informação, de qual é os detalhes que a gente tem que pegar dessa festa para a nossa vida. Então, o que está acontecendo aqui? Os gregos vieram dominar Eretz Israel da mesma forma que eles dominaram o mundo inteiro. Num primeiro momento, eles amam a cultura, eles amam toda a parte da beleza, eles chegam com alegria dentro da terra de Israel, eles não querem obrigar ninguém a fazer nada, porque eles estão acostumados que o mundo inteiro aceita de braços abertos a cultura helenista, como a gente falou, tinha uma beleza realmente que era tentadora de toda essa cultura helenista, e alguns judeus acabaram também entrando nessa ideia. Só que eles tiveram uma grande surpresa que em nenhum outro lugar do mundo eles tiveram, que o povo judeu não aceitou, a grande maioria do povo não aceitou a cultura helenista, a grande maioria do povo não aceitou as idolatrias que os gregos tentavam colocar, trazer para as pessoas. Então, agora, tudo que era pacífico, tudo que era bonito, vai virar uma violência, vai virar torturas, vai virar perseguições. Milhares e milhares de judeus foram mortos, quer dizer, não foi uma história simples, não é que simplesmente tiveram os Hashmonaim, uma história de super-heróis, uma família de Koanim se levantam e saem matando gregos, e tivemos uma grande batalha. Foi uma época de muito derramamento de sangue, de muito sofrimento para Am Israel. Foi um momento que o povo judeu entrou em risco de extinção. Então, a gente tem que entender que os milagres aqui que estão acontecendo e que a gente está revivendo aqui em Hanukkah são milagres que disso dependeu a continuidade do povo judeu. A verdade é que quando a gente fala de Hanukkah, a gente vai lembrar de dois grandes milagres. Temos o milagre da guerra, a vitória militar contra os gregos. Isso é uma vitória completamente fora da lógica, completamente inesperada, completamente fora de qualquer explicação que a gente pode tentar dar. A gente já falou bastante sobre isso. Se a gente pegar toda a história militar do povo judeu, é completamente acima da natureza. Um rapaz, certa vez, estava muito afastado da Torá, das mitzvot, e ele decidiu ir para a academia militar. E esse rapaz, ele voltou completamente religioso, de kippah, de tzitzit, e a família não entendeu, a família já achou que ele ia se perder de vez, já estava afastado, agora indo para uma academia militar nos Estados Unidos, certeza que ele vai se perder, e ao contrário, ele volta de kippah, de tzitzit, shomer Shabbat, ele faz Shabbat, faz kashrut, e a família fala, filho, o que aconteceu? E ele conta que uma das aulas lá na faculdade era sobre a história das guerras, e começou a contar todas as histórias das guerras da humanidade. Se aprende muito realmente de todas as guerras, de todas as táticas militares, a famosa história do cavalo de Troia e outras táticas geniais que tiveram nas guerras antigas, que a gente pode até aprender conceitos. Óbvio que mudou muito o formato da guerra hoje em dia, mas alguns conceitos se pode aprender das guerras antigas. E quando começou a chegar nas guerras modernas, simplesmente o instrutor ignorou todas as guerras de Israel, a guerra de independência, a guerra dos seus 6 dias, a guerra de Yom Kippur. Ele ignorou todas essas guerras, foi direto para guerras mais modernas, e o aluno se incomodou. Ele perguntou, mas professor, e as guerras de Israel? E o professor deu uma desconversada e ignorou, continuou ignorando todas as guerras de Israel. No final da aula, ele não deixou quieto, o instinto judaico dele falou mais alto. Ele foi tirar satisfação com o rabino, falou, rabino, desculpa, eu sou judeu, eu estou incomodado, não para o rabino, para o instrutor, falou, eu sou judeu
e eu estou incomodado, por que você não fala das guerras de Israel? E ele falou, olha, deixa eu te explicar, aqui é uma academia militar e a gente estuda as táticas de guerra, os detalhes de cada guerra para entender, para aprender alguma coisa, mas as guerras de Israel não dá para aprender nada, porque existe uma única palavra que define qualquer guerra do povo judeu, e essa palavra é milagre. Isso mais do que em qualquer outra época da história, e isso aconteceu também aqui na época de Hanukkah. Então, o Alanissim é uma parte da Tfilá que a gente acrescenta durante todos os dias aqui de Hanukkah. Ela fala justamente da vitória militar de uma família de Koanim, que nunca na vida tinham pego uma espada na mão, e eles, com bravura, se levantaram e vieram atacar o maior império da época. Seria mais ou menos hoje em dia como se a Jamaica se levantasse para atacar os Estados Unidos e eles saíssem vitoriosos da batalha. Então, o Alanissim, ele foca principalmente aqui na vitória militar. Mas, por outro lado, a gente sabe do milagre do óleo. O próprio Talmud, ele pergunta o que é Hanukkah, e a resposta do Talmud no Tratado de Shabat, ele começa a descrever o grande milagre do óleo, e ele faz uma menção muito superficial, muito rápida, no milagre da guerra. Então, é um pouco estranho, né? A gente vê algumas fontes, elas têm uma ênfase na vitória militar, e algumas fontes acabam dando uma ênfase especial no milagre do óleo. Como que a gente entende essa contradição? Qual será que é o milagre mais importante? O milagre do óleo, o milagre da batalha? Então, o Rav Chaim Friedlander, Zecher Tzadik Livrachá, o autor de um livro chamado Siftei Chaim, tem vários volumes de vários assuntos diferentes, ele fala que tem dois aspectos que a gente tem que olhar para entender a importância de um milagre. Primeiro, é a necessidade de acontecer o milagre, quer dizer, quanto mais necessário, quanto mais urgente, maior, mais importante vai ser o milagre. E a outra coisa é quanto esse milagre ele quebrou as forças da natureza. A gente sabe que, no fundo, tudo é um grande milagre. Se a gente olhar a nossa vida, o nascimento de um bebê, o livro Rovot Levavot, ele começa a falar os detalhes, os milagres que acontecem no nascimento de um bebê, tudo preparado. Na barriga da mãe, ele tem já um bercinho preparado, desde a formação dele, ele tem um canal por onde ele já recebe toda a alimentação dele. Durante os 9 meses, o neném não precisa se preocupar com nada, vem toda a comida já processada, já preparada, tudo que o neném precisa para o desenvolvimento dele, enquanto ele está preparado num lugar onde ele não sente nem frio e nem calor, ele está numa temperatura ideal, ele não escuta muitos ruídos, quer dizer, está completamente protegido contra impactos. E olha que incrível, no momento que ele nasce, Hashem também já se preocupou com a alimentação dele. A mãe, ela já tem pronto toda a alimentação do filho a partir do momento que ele nasce. São milagres dentro de milagres, mas que a gente fala, como a expressão em inglês, we take for granted. A gente olha essas coisas e não para refletir. Então, o livro Rovot Levavot, ele fala, a gente é obrigado, não é? Uau, olha que pessoa inteligente, ele gosta de perceber a mão de Deus em tudo, não é questão de inteligente ou não, isso é uma obrigação. Rovot Levavot é uma das obrigações do coração de um Yehudi, a gente sempre perceber a mão de Hashem em tudo que está acontecendo na nossa vida, perceber a perfeição do Criador do mundo em cada criação dele. Então, a verdade é que tudo é milagre. Quando acontecem milagres abertos, que quebra a natureza, que vai contra o que é normal da natureza, na verdade, a única ideia que está por trás é revelar que tudo é mão de Hashem, não é só aquele milagre que aconteceu, é mão de Hashem, é uma forma de jogar luz na escuridão para a gente enxergar que, na verdade, tudo o que acontece na nossa vida é um grande milagre. Então, esses são os dois pontos, segundo o Rav Chaim Friedlander, que a gente tem que observar no milagre. O quanto esse milagre ele é urgente, o quanto ele era necessário acontecer e o quanto esse milagre ele quebra as leis da natureza. Então, de acordo com essas duas medidas, a gente vai perceber que os dois grandes milagres de Hanukkah, cada um atende um dos requisitos. Então, por exemplo, a necessidade de um milagre acontecer
Vamos pegar, por exemplo, no deserto, na saída do Egito. Quando o povo judeu chegou no Mar Vermelho, eles estão sendo perseguidos pelos egípcios, eles têm animais, têm o deserto do lado, na frente deles o mar intransponível, impossível atravessar esse mar. De repente acontece um grande milagre, o mar se abre. Se não acontecesse esse milagre, o povo judeu ia morrer, não ia ter continuidade. Esse milagre aqui é urgente, ele tem que acontecer, e desse milagre vai ter a continuidade do povo judeu. A mesma coisa aconteceu aqui, o milagre da guerra. Esse milagre é urgente, ele precisa acontecer. Se Deus não salvar o povo judeu das forças helenistas, das forças gregas, agora não é só mais uma questão de assimilação, já teve o perigo da assimilação, mas aqui é um perigo de extermínio, é um perigo de a Torá ser arrancada do povo judeu e o povo judeu ser destruído e não ter forças para reagir. Então Deus ele faz uma grande vitória que é completamente inexplicável pelas forças do mundo material. Mas, por outro lado, olha que interessante, se a gente pegar o milagre do óleo é um milagre completamente desnecessário. Ele não tinha urgência nenhuma de acontecer. O que é o milagre do óleo? Vamos entender. Quando os gregos entraram no nosso Beit HaMikdash, inclusive eles abriram todas as entradas do Beit HaMikdash para que fosse um lugar de visitação pública. Eles querem lechalel, eles querem tirar tudo que é sagrado, tudo que é kodesh e transformar em hol. Isso é o conceito de lechalel. Isso é o conceito egípcio de tirar a santidade das coisas, tirar Deus das coisas. Vamos transformar num prédio bonito, um centro aqui de convenções, num centro de exposições. Vamos mostrar aqui as nossas obras de arte gregas. O nosso Beit HaMikdash não vai mais ter conteúdo, vai ter só essa beleza superficial externa. Então, essa era a ideia. Então, tudo que eles puderam tirar da santidade, eles tiraram. Uma das coisas que a gente tinha de santidade é o serviço do dia a dia, o serviço de oferecer korbanot, o serviço do acendimento da menorá. Isso é o que traz luz para o mundo, justamente o que falam que os gregos são as pessoas da luz, eles tentaram apagar a luz da nossa menorá, e a gente vai ter que reacender, a gente vai ter que tirar essa escuridão do mundo. A verdade é que na criação do mundo, a gente tem aqui nos primeiros psukim da Torá, tem aqui uma profecia de quais vão ser os exílios do povo judeu. Então está escrito que Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz, ve'haaretz haitá tohu vavou, e a terra ela estava um grande caos, né? Tudo uma grande bagunça. Ve'choshech al pnei tehom, e tinha escuridão sobre o abismo. Veruach Elokim mitrachefet al pnei hamayim, e o espírito de Hashem estava pairando sobre a face do abismo. Então, interessante que a gente tem aqui, cada uma das expressões aqui representa um dos exílios do povo judeu. A palavra aqui que se refere ao exílio egípcio é a palavra Rosher, é a palavra escuridão. Eles representam a escuridão espiritual, eles querem apagar a menorá, eles querem apagar toda a luz que a espiritualidade traz para a nossa vida. Senão, se a gente tem uma vida só material, o que diferencia o ser humano dos animais? Nada. Quer dizer, se a vida é simplesmente a gente comer, beber e aproveitar, não tem nada que diferencie a gente dos animais. Então, eles querem apagar todo o lado espiritual, toda a luz verdadeira do ser humano, tudo que diferencia o ser humano dos animais, eles querem apagar completamente. Então, vem aqui o grande milagre do óleo, tudo que eles podem purificar de espiritualidade, eles vão purificar. Então, existiam potes, todos os dias a gente tinha uma mitzvah de acendimento da menorá. Quando era feita essa mitzvah? Todo dia, no final da tarde, quando vai começar a escurecer, o Cohen, os Kohanim, eles enchiam a menorá. A menorá, ela era um candelabro com 7 braços. Na verdade, menorá é o nome técnico, menorá é a parte central, e tinham 6 braços, 3 para cada lado. Então, no total, temos 7 velas no acendimento aqui da menorá.
todo dia era colocado a quantidade de óleo suficiente para que a gente acendesse a menorá no final da tarde e essa menorá passasse a noite inteira acesa, como que simbolizando que durante a noite, durante a escuridão, a menorá é o que traz a luz para o mundo. Então, os gregos quiseram acabar com essa mitzvah, eles abriram todos os potes de óleo, tem que ser feito com óleo extra virgem, a primeira gota, o shemen, que é feito aqui para o acendimento, para a iluminação, shemen amaor, que a Torá chama, esse shemen amaor, ele tem que ser completamente puro, extra virgem, as primeiras gotinhas que saem aqui da azeitona numa prensa manual, quer dizer, era um trabalho muito cansativo, muito pesado para produzir esse óleo extremamente puro que dava o fogo mais bonito, o fogo mais claro que era possível fazer. Então, assim, dessa maneira, eles preparavam vários potes para todos os dias os Kohanim, eles podem encher a menorá e fazer a mitzvah, o Kohen Gadol, ele fazia a mitzvah aqui do acendimento da menorá, ou pode ser também, não precisa ser o Kohen Gadol, pode ser qualquer um dos Kohanim, eles podem fazer o acendimento diário da menorá, que era parte dos serviços diários do nosso Beit HaMikdash. Então vieram aqui os gregos, eles tiveram, a gente vê como eles têm a intenção de acabar com a espiritualidade, eles abrem todos os potes e eles impurificam o óleo, quer dizer, intencionalmente, eles querem tirar Kedushá, eles querem tirar toda a santidade que a gente tem dentro do povo judeu e eles querem transformar o que é Kadosh em rola, em coisa impura, em coisa desconectada da sua espiritualidade. Os judeus conseguem vencer na batalha e eles querem imediatamente retomar os trabalhos do Beit HaMikdash, porque essa pressa, olha, vamos primeiro limpar tudo, vamos preparar tudo, depois a gente volta, olha, já ficou tanto tempo parado, por que essa urgência de voltar? Eles entenderam que essa guerra contra os gregos, Deus ele controla tudo, é óbvio. Então, se Deus mandou os gregos e Deus tirou o nosso serviço, significa a gente não estava fazendo o serviço com vontade, a gente não estava fazendo o serviço com toda a força que a gente poderia, como se é um grande peso. E, infelizmente, a gente tem que olhar, de novo, o principal dos Hagim é a gente olhar para a gente mesmo, não ficar apontando o dedo para os erros do passado. Eles estavam fazendo a avodá deles como se fosse algo pesado, como se é algo negativo, e Deus falou para o povo judeu, tá ruim, tá pesado, vocês não querem mais, não tem problema nenhum, eu tiro de vocês. Se para vocês está uma coisa negativa, aqui o serviço do Beit HaMikdash, eu tiro de vocês, eu dou para outro povo. Vamos a gente, de novo, agora fazer uma reflexão, como que a gente faz a nossa avodá. A gente não tem mais hoje em dia o Beit HaMikdash por causa das nossas averot, das nossas transgressões que fizeram com que o nosso Beit HaMikdash fosse destruído. A nossa avodá hoje em dia, ela é a nossa tefilá. E, infelizmente, o quanto a tefilá, muitas vezes a gente faz como se é uma coisa pesada, é uma obrigação, tem que levantar para fazer tefilá, e tem que fazer 3 tefilot por dia, a gente olha isso como um peso, eu vou fazer um favor para Deus que eu estou fazendo a tefilá. Assim estava também a avodá do Beit HaMikdash, o povo judeu estava fazendo as coisas como se fosse um peso. Deus falou, eu não quero, vocês não estão fazendo favor nenhum para mim, a avodá é para vocês, é para conexão com a espiritualidade. Se está pesado, vocês não querem mais, eu tiro de vocês e entrego para outro povo. E é isso que Hashem fez, ele entregou o Beit HaMikdash nas mãos dos gregos. Quando o povo judeu percebeu isso, eles fizeram tchuvá, eles começaram a dar valor para a espiritualidade, a dar valor para avodá, para todo o serviço, e como leões eles conseguiram vencer. Então agora, não dá para, não, vamos dar uma ajeitada, depois a gente volta o serviço. Vamos mostrar que a gente fez tchuvá, a gente quer de verdade, imediatamente, não daqui a pouco, a gente quer voltar a avodá do Beit HaMikdash com toda a força, com toda a beleza. Eles podiam, por exemplo, todos eles estavam com impureza de morte, então eles poderiam ter acendido a menorá, mesmo assim a Halachá fala que quando a maioria do povo
eles estão com impureza de morte, e quando alguém entra em contato com mortos, então a pessoa tem que passar por todo o processo de purificação das cinzas da vaca vermelha, então tem que aspergir sobre a pessoa no terceiro dia, no sétimo dia, e só depois disso ele pode mergulhar na mikve, e agora ele está puro de novo para produzir mais óleo, para fazer a vodá do Beit HaMikdash, mas está liberado de acordo com a Allahá, você pode fazer, a maioria do povo está no estado de impureza, pode fazer o serviço, pode fazer o óleo impuro, não tem problema nenhum, o povo judeu não quer, eu quero fazer da melhor maneira, eu quero fazer da maneira mais pura, eu quero mostrar para Hashem, eu fiz tshuva de verdade, olha quanto a gente tem que fazer um resbon na nefesh, uma reflexão em Hanukkah sobre a nossa vodá, como que eu cumpro as mitzvot, como se é um peso, como se é algo que está difícil. Óbvio que as mitzvot, elas são pesadas, a gente tem muitas mitzvot, da hora que a gente acorda mais até a hora que a gente vai dormir, mas a gente tem que saber que é um grande presente, uma grande oportunidade, é uma forma da gente estar dando valor para as coisas verdadeiras e não para as coisas mundanas, para as vanidades. Um dos grandes ensinamentos, se a gente parar para refletir aqui, o que representa, por exemplo, né, um dos legados dos gregos são as Olimpíadas. Então, temos agora um corredor, ele consegue correr os 100 metros em 9 segundos. Uau! O que esse cara está trazendo de bom para a humanidade? O que ele está trazendo agora de mais conteúdo, fazendo do mundo um lugar melhor? Um bombeiro que está salvando uma vida, um professor que está dando uma aula ensinando crianças, que está ensinando valores, vale muito mais do que alguém que tudo que ele sabe fazer na vida é ficar correndo, parece o Forrest Gump, que fica correndo o tempo inteiro. O que ele agrega de valor para o mundo? Nada. O cara que arremessa peso mais longe, o cara que levanta mais peso, o que isso agrega de valor? Nada. É só para mostrar que o corpo humano, a gavá, o orgulho do corpo humano, enquanto conteúdo, ele é colocado em segundo lugar. Hoje em dia, mais do que nunca, a gente tem a cultura grega aqui. Quem são as pessoas de valor? Os artistas de cinema, os jogadores de futebol, os jogadores da NBA. Esses são milionários, esses ganham dinheiro, esses têm fama. As pessoas, o sonho da vida deles é encontrar e receber um autógrafo. O que essas pessoas estão acrescentando na nossa vida? Qual conteúdo? O que eles estão transformando o mundo num mundo melhor? Absolutamente nada. Então, a gente tem que saber dar valor para as coisas verdadeiras, para as coisas que têm conteúdo. A guerra não terminou, vencemos uma batalha contra os Evanim, a guerra continua até hoje, então a gente não pode perder o foco do que é o importante na vida. Então, veio aqui o grande milagre aqui do óleo, eles têm um pouquinho de óleo só, sobrou um único pote de óleo, e eles só podem acender essa menorá por um único dia. Então, agora, até eles fazerem todo o processo de purificação, leva pelo menos 7 dias até fabricar mais óleo. A gente falou que era um processo um pouco demorado, pelo menos 8 dias para ter mais óleo puro. Eles mostram para Hashem, eu quero fazer a vodá agora, e não fazer de qualquer maneira, eu quero fazer da maneira mais pura, com mais alegria, porque eu quero mostrar que eu fiz chuvá. Me dá keneged me dá. Quando a pessoa mostra para Deus, eu quero crescer, eu quero fazer, Hashem ele responde imediatamente, falou, se você quer, eu vou te dar. Toda vez que a gente mostra na história que a gente quer se conectar, Hashem ele abre os caminhos, dos caminhos que a pessoa ela quer seguir, Molichim lo mina shamayim, deixam a pessoa seguir lá do shamayim. Várias vezes na história, a gente teve vários casos de pessoas que elas quiseram e elas viram uma tzlachá muito grande, elas viram sucesso no esforço delas para ter mais espiritualidade, para ter mais Torá, para ter mais crescimento espiritual. Então, Baruch Hashem, o povo judeu, reagiu imediatamente e Deus ele correspondeu, me dá keneged me dá. Então, esse milagre do óleo, que o óleo deveria durar um dia e ele durou 8 dias, por um lado, é um milagre completamente desnecessário. O que vai acontecer com o povo judeu se esse milagre não acontecer? Não vai acontecer nada, a vida vai continuar, daqui a 8 dias vai ter mais azeite puro e vai voltar, Bezrat Hashem, toda a vodá do Beit HaMikdash, até o momento da destruição do Beit HaMikdash.
então esses 7 dias sem azeite, ele não vai mudar nada na nossa vida, vão ficar mais 7 dias sem acender a menorá. Então, o milagre da vitória militar, então, pelo lado da urgência, da importância, ele é muito mais importante do que o milagre do óleo. Por outro lado, a gente falou, pelo lado de quebrar a natureza, o milagre da guerra, dá para falar que eles fizeram sistema de guerrilha, eles conseguiram vencendo aos poucos, eles foram causando grandes baixas aos exércitos gregos, até que os gregos entenderam que não vale a pena continuar lutando, não é? Isso não pode cair no erro de achar que nós derrubamos o Império Grego. Nós não derrubamos o Império Grego, nós expulsamos os gregos de Israel. Chegou uma hora que eles entenderam, eles estão tendo tantas baixas, vamos sair daqui, vamos continuar nos nossos outros lugares onde a gente conquistou, deixa esse lugar em paz, que esse lugar aqui a gente não consegue controlar eles. Então, não é que derrubamos, acabamos com o Império Grego, não existe isso. Nós conseguimos expulsar os gregos da terra de Israel e retomar a nossa Avodá, e retomar todos os decretos que tinham proibindo o Shabat, proibindo o Brit Milá, tudo isso a gente conseguiu revogar e a gente conseguiu voltar a cumprir a Torá. Mas foi uma vitória militar, sem dúvida nenhuma, muito grande, mas dá para explicar dentro dos sistemas de guerra, pode ser que eles realmente, militarmente, tinham lá um grande general, tinha alguém que tinha uma cabeça fora do normal, espetacularmente, ele teve táticas militares muito boas, mas o milagre do azeite não tem como explicar. O azeite que deveria durar um dia, ter durado 8 dias, isso é um milagre aberto, isso quebra as leis da natureza. Então, por esse lado, o milagre do azeite ele é muito maior do que o milagre da guerra. Significa que os dois milagres eles são muito importantes. E um detalhe aqui muito bonito, já que o milagre aqui do óleo ele é um milagre desnecessário, então para que Hashem fez? Então a resposta é para mostrar o amor que ele sente pelo povo judeu, para mostrar que ele recebeu a nossa tshuva, ele fez questão de fazer esse milagre justamente por ser um milagre desnecessário. O milagre da batalha, o milagre da guerra, Hashem tem que fazer, porque isso depende da continuidade do povo judeu, mas o milagre aqui do óleo, ele não precisava fazer, e o fato de Hashem ter feito esse milagre, ele demonstra o amor que ele sente por Am Israel, ele recebeu a nossa tshuva, ele quer de novo a nossa avodá, a gente conseguiu entender o ponto que a gente estava errando e a gente consertou. Então, isso é importantíssimo, um conceito espiritual muito importante. Toda vez que vem sarot, que vem sofrimentos, que vem dificuldades na nossa vida, a gente tem duas formas de reagir. A gente pode ficar olhando para cima e reclamando com Deus, por que justamente comigo? O que eu fiz? Por que eu? Tanta gente no mundo? Por que você foi mandar isso justamente para mim? Isso é uma maneira, mas isso é a maneira equivocada, a maneira errada de lidar com os sofrimentos da vida, com as dificuldades que aparecem no cotidiano. A outra maneira é a gente olhar para cima, mas principalmente a gente olhar para a gente mesmo. Hashem, o que eu estou errando? Se você é perfeito, se você é bondoso, se você só quer o melhor para todo mundo e você está me mandando essa dificuldade, você está me transmitindo alguma coisa, tem alguma coisa que eu preciso mudar, que eu preciso melhorar. Deixa eu tentar entender, na tua forma de mandar o castigo, o que você está transmitindo, me dá que me dá. Sempre a Hashem trabalha no sistema de medida por medida. Para quê? Para que eu possa enxergar os erros que eu estou cometendo e eu possa consertar. Então, essa é a forma correta, a gente olhar para os sofrimentos, para as dificuldades, mesmo coisas do cotidiano. Não existe sofrimento gratuito, não existe sofrimento que não tenha uma fonte espiritual, que não está associado a algum erro, algum tropeço que a gente pode ter tido espiritualmente, e Hashem, ele quer que a gente conserte aqui esse erro. Então, esse é o ponto principal de reflexão, e uma das partes mais importantes da comemoração de Hanukkah, está escrito que a gente deve, no momento do acendimento das velas, a Nerot Halalo, a gente até fala uma frase que a gente está demonstrando que essas velas,
elas são Kodesh, elas são sagradas, a gente está acendendo no cumprimento de uma mitzvah, e a gente não pode ter nenhum benefício dessas luzes, por exemplo, não pode ler com as luzes de Hanukkah. O único benefício que a gente deve ter com as luzes de Hanukkah é olhar para essas luzes e refletir, a gente parar para pensar, parar para lembrar aquele grande milagre e encontrar de novo os grandes milagres que acontecem na nossa vida, que acontecem no nosso dia a dia. Não faltam milagres, Baruch Hashem, no nosso dia a dia. Então, tudo isso é como aproveitar um pouquinho melhor Hanukkah nos nossos tempos. Tem aqui uma pergunta muito, muito famosa, e a gente já deve ter mencionado essa pergunta nos outros anos, mas talvez vamos tentar trazer uma maneira também da gente parar para refletir. A pergunta é o seguinte, pergunta famosíssima, tem um livro com 100 respostas para essa pergunta. Se tinha óleo para um dia, então quer dizer que o milagre foram 7 dias, quer dizer, o óleo tem para um dia, ele dura 8 dias, foram só 7 dias de milagre. O primeiro dia não teve milagre nenhum. Então, por que a gente comemora 8 dias dos milagres de Hanukkah, se na nossa conta aqui estamos encontrando só 7 dias de milagre? Então, vamos trazer aqui algumas respostas. Não dá tempo de trazer as 100 respostas, obviamente, mas vamos trazer algumas respostas e que a gente pode, de novo, tentar trazer alguma coisa para a nossa vida. Primeiro, é que o milagre que aconteceu no primeiro dia é um milagre que o povo judeu não desistiu. Isso é um grande milagre. Como a gente falou, contextualizamos um pouco toda a situação. Milhares de pessoas estavam sendo mortas, os gregos estavam vindo com muita violência. Mesmo entre os judeus, tinham muitos traidores que se helenizaram, eles delatavam os judeus, eles ajudavam nas torturas. Parece que não tem salvação, parece que não tem luz no fim do túnel. A gente estava num nível de desespero muito grande. As chances de alguém se levantar e tentar fazer alguma coisa eram muito pequenas. O mais provável é a gente desistir de tudo. Olha, vamos se render, vamos realmente entregar as armas e vamos virar todo mundo helenista. Não tem mais o que fazer, deixa a Torá se perder. Não temos mais como segurar a Torá. Então, o primeiro grande milagre foi o milagre que o povo não desistiu. O povo se levantou e conseguiu, Baruch Hashem, uma grande vitória aqui. E isso é fruto de não ter desistido. A gente acreditou em Hashem, a gente se conectou com ele e ele respondeu imediatamente com a vitória na guerra. Então, é verdade, foram 7 dias de milagre do óleo, mas um dos dias foi o milagre da gente não ter desistido. Segunda explicação aqui, que a gente tem que lembrar isso todos os dias, é que o próprio fato do azeite queimar, isso é um milagre por si só, e como a gente falou, todo milagre aberto é para lembrar que tudo é um grande milagre. Toda vez que a gente acender uma vela, lembra que isso é um milagre. Como pode ser que algo líquido, ele pega fogo? O que é o fogo? Se a gente ficar olhando, e é isso que Hanukkah representa, fica olhando para essas velas e fica refletindo o que é o fogo, que elemento é esse que ele queima, e ele traz luz, ele traz calor, o que é esse elemento chamado fogo? Isso já é um grande milagre. O fogo acendeu o azeite, isso por si só já é um milagre, só que a gente passa batido na vida, a gente está tão ocupado no nosso dia a dia que a gente não percebe os pequenos milagres do cotidiano, e é isso que Hanukkah representa, esse despertar da gente começar a prestar mais atenção na vida e nos milagres que estão acontecendo à nossa volta. Também a gente tem que lembrar que no primeiro dia de Hanukkah, qual é o milagre que a gente está revivendo? É o milagre da batalha. O óleo, foram 7 dias de milagre, mas a gente lembra o primeiro dia, da mesma forma que Purim, o milagre que a gente está lembrando, toda a comemoração é pela vitória que eles tiveram, que eles puderam descansar da batalha, assim também o próprio nome Hanukkah, Hanu Haf-Hei, eles descansaram da batalha no dia Haf-Hei, no dia 25, a gente finalmente pôde descansar dessa sangrenta, difícil e cansativa batalha contra os Yevanim. De novo, vencemos a batalha. A guerra depende da gente, depende
cada geração vai travar essa batalha e está na nossa mão a gente dar continuidade para a vitória dos Hashmonaim. Tem outra explicação aqui, que, na verdade, não tem óleo suficiente nem para a primeira noite. Então, também aqui já aconteceu um milagre. Desde o primeiro dia de Hanukkah, já tem um milagre que durou as 24 horas, as 12 horas, mais ou menos, que tinha que ter durado, mesmo que não tinha óleo suficiente nem para a primeira noite. E não só que durou essas 12 horas, durou 8 dias seguidos. Também, outro grande milagre que, se a gente parar para refletir, a gente escuta a historinha, a gente continua tendo uma visão meio infantil de toda a história de Hanukkah. Os gregos vieram impurificar todos os óleos, eles eram muito sistemáticos, eles abriram todos os potes, pegavam o azeite que era lacrado pelo Kohen Gadol e impurificaram intencionalmente. Como pode ser que sobrou um pote? Aonde estava esse pote que os gregos não viram e não conseguiram purificar? Isso já é um milagre por si só. Como que sobrou um pote? Isso representa aquela fagulha que está no coração de cada Yehudi. Por mais que um Yehudi ele pode estar na escuridão, ele pode estar afastado, ele pode estar perdido, mas sempre sobra um pote de óleo, sempre tem uma fagulha, sempre tem uma faísca de esperança no coração de cada Yehudi. Teve uma vez um Yehudi, um rabino, ele foi juntar dinheiro na Itália e ele soube lá que tinha um grande milionário judeu e ele foi na casa desse milionário para pedir para ele doação lá para Yeshiva. E quando ele chega na casa, ele vê uma casa muito luxuosa, uma casa muito bonita, e tem lá uma estante, e nessa estante tem vários enfeites muito bonitos, mas o enfeite que chama mais atenção é um pote de vidro quebrado e todo sujo, quer dizer, contrastava muito com todas as peças de arte caríssimas que ele tinha em casa. E quando esse milionário vem atender o rabino não aguenta de curiosidade, falou: desculpa te perguntar, mas o que essa decoração, o que esse pote quebrado, todo sujo, está fazendo na tua estante? E o homem fala: esse é o enfeite mais bonito da minha casa. Então ele contou que, infelizmente, a família dele já era muito assimilada, ele já, infelizmente, acabou saindo completamente do caminho, e ele já estava desconectado de Torá e mitzvot, ele já tinha uma vida completamente não judaica, e certo dia ele estava passando na rua e ele vê um menininho judeu chorando, e ele para o menininho judeu e fala: posso te ajudar alguma coisa? O que aconteceu? O menininho aponta um vidrinho de azeite quebrado no chão, falou: meu pai me deu dinheiro, a gente é muito pobre, e meu pai economizou o ano inteiro dinheiro para comprar o azeite para acendimento da Hanukkah, e eu vim comprar, escorregou da minha mão e quebrou. O que eu vou falar para o meu pai quando eu chegar em casa? E ele chorava, chorava, e esse homem, naquele momento, ele entendeu a mensagem celestial que estava sendo falada para ele. O que eu vou dizer em casa para o meu pai quando eu chegar? O que eu vou falar para ele quando eu chegar sem Torá, sem mitzvot, sem nada? O que eu vou falar para o meu pai? E naquele momento ele começou um processo de tchuvá muito forte. Ele foi lá, ele comprou mais um pote, deu de presente para o menino, mas ele fez questão de guardar aquele pote de óleo quebrado. Por quê? Porque ele representa aquela faísca que de novo acendeu o coração dele. Então a gente tem que aproveitar essa faísca, a gente tem que aproveitar o shemen, esse óleo que a gente tem, a luz de Hanukkah. A gente está com esse contraste das luzes externas. A gente vive fora da terra de Israel com luzes externas. A gente tem a oportunidade agora de acender luzes internas, a luz do coração, a luz da espiritualidade, a luz da conexão com Hashem. A gente olhar para dentro, não ficar olhando para fora, olhar para dentro, como está nossa avodá. Será que eu estou fazendo avodá com itlavut, com fervor, com alegria, com fogo? Ou a nossa avodá, tal que os nossos sábios chamam de mitzvot anashim melumadá, a gente faz as mitzvot em modo automático. Hoje em dia está na moda, a gente tem que saber tudo o que acontece na tecnologia, no mundo. Isso é um sinal da espiritualidade também. Tem aqui alguma mensagem. Hoje em dia, todos os esforços estão sendo feitos para quê? Para os carros automáticos que vão dirigir, vão levar a gente para os lugares
sem precisar pensar, sem precisar olhar para o caminho, o carro vai levar a gente. Isso é a forma como a gente está vivendo. A gente está vivendo em piloto automático, tudo automático na vida. A gente faz a tefilá, a gente faz as brachot, a gente faz as mitzvot sem parar para refletir, sem parar para lembrar. Na minha tefilá, isso está no lugar dos korbanot. Quando eu faço o shacharit, é o korban tamid da manhã, eu estou oferecendo um korban para Hashem. Quando eu faço o minchá, eu estou oferecendo o segundo korban do dia para Hashem. À noite, o arvit, eu estou queimando as partes internas dos korbanot aqui no altar. Então, a gente tem que fazer essa reflexão, reacender a luz que a gente tem no coração e Bezrat Hashem, que a gente possa, que essa luz de Hanukkah não seja só para os 8 dias de Hanukkah, que a gente possa levar essa luz para o nosso ano inteiro e para a nossa vida inteira. Shavua Tov.